Nós estamos numa série falando sobre o quê? Diga assim, sobre a fé. Diga assim, sobre homens e mulheres, exemplos de fé. Amém? Estamos chegando ao final dessa série. Estamos na reta final. Isso não seja esquecido com o tempo, mas que isso seja cravado no seu coração, que essas verdades possam tomar a sua vida por completo, que você possa caminhar de acordo com essas verdades do Senhor. Amém? Uma das coisas mais preciosas que eu tenho aprendido nessa série é que todos esses homens, todas essas mulheres, essas pessoas que são citados na Bíblia como exemplos de fé, eram pessoas normais como nós, eram pessoas que tinham defeitos, pessoas que tinham falhas, pessoas que tinham dificuldades, mas resolveram caminhar com Deus, ousaram ter fé em Deus, e isso os tornaram um exemplo. Aleluia. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, ouse ter fé. Não, diga com convicção, diga: ouse ter fé. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, que tem sido a base para essa série. A carta aos Hebreus no Novo Testamento, no capítulo 11. Versículo 29. Aleluia. Diz o seguinte: pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó. Hebreus capítulo 11, versículo 29. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Versículo 30, pela fé o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas, diga bem forte, caíram. Aleluia. Para quem não conhece a história completa, no capítulo 11, a carta aos Hebreus, o escritor sobre a fé, a verdadeira fé, e aí ele começa a citar homens e mulheres que foram exemplos de fé. E aí ele chega nesses personagens que são o povo de Israel, que também são aqui colocados como um exemplo de fé para nós. Mas eu te confesso que quando eu estava lendo o texto e quando eu me deparei com o povo de Israel aqui, eu fiquei um pouco surpreso por ver eles nesses momentos onde o escritor aos Hebreus está contando, tanto lá do Mar Vermelho até Jericó, eles murmuraram muito diante de Deus, eles tiveram muitas falhas diante de Deus, eles tomaram atitudes muito reprováveis diante de Deus em vários momentos. Então, na minha percepção humana, eu falo, como eles podem estar aqui, mas o Espírito Santo consegue usá-los como exemplo de fé para nós, é nisso que nós vamos mergulhar essa noite. Ele cita 2 momentos, ele poderia citar outros momentos também que esse povo teve fé, mas ele cita 2 momentos muito específicos e 2 momentos muito conhecidos na história bíblica. O primeiro momento é o momento onde o Mar Vermelho é aberto, ali através da vida de Moisés, que levanta o cajado, Deus abre o Mar Vermelho, e eles passam dentro do mar, como se em terra seca, algo sobrenatural. Quantos concordam que isso é um milagre, um prodígio sobrenatural? Amém? E o segundo momento é o momento onde eles marcham em volta das muralhas de uma cidade, dos inimigos deles, uma muralha muito reforçada, uma muralha muito grande, e sem usar espada, sem usar nada, apenas marchando e declarando algo ao Senhor, aquelas muralhas caem. Diga assim: as muralhas caíram. Amém?
por uma atitude de fé. São esses dois momentos que são bastante conhecidos. Quando a gente mergulha um pouco mais nesses momentos, e aqui o primeiro momento em Êxodo, capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Vamos ler esse texto. Diz o seguinte: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Versículo 12. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amém? Aleluia. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma grande parede de água de cada lado. Versículo 23. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna do fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Versículo 26. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. Amém? Versículo 29. O povo de Israel, por sua vez, atravessou o meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naqueles dias. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Amém? Esse é uma parcela da história do povo de Israel.
Mas o momento onde Israel aqui murmura para Moisés e diz assim: Moisés, você nos tirou lá do Egito para cá, para morrermos aqui no deserto. Era melhor ficarmos como escravos lá no Egito do que como cadáveres no deserto. Sim ou não? Essa fala do povo de Israel é um retrato da caminhada deles ao longo dos anos. Diante de grande mão poderosa de Deus, eles acabavam murmurando ao Senhor em alguns momentos. Eles tinham acabado de ser retirados do Egito, eles eram escravos, eles estavam como escravos, prisioneiros, eles eram chicoteados, eles eram forçados ao trabalho, como realmente escravos, e eles tinham sido arrancados disso. Deus os arrancou com mão poderosa, e aí eles estão aqui, é o início da caminhada deles. O Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho marca o início deles como pessoas livres. Diga assim: o Mar Vermelho marca o início da caminhada deles como pessoas livres. Ou seja, aqui eles não eram mais escravos, aqui eles eram já pessoas livres, pessoas que podiam tomar as suas decisões, não estavam forçados mais ao trabalho. E nesse momento que marca o início da caminhada deles, eles acabam murmurando. E eu me pergunto: Senhor, como esse momento está aqui em Hebreus para nos ensinar? Mas algo que eu ainda não tinha percebido, e que apesar dos erros desse povo, olha o que acontece no início da passagem, no início do versículo. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Amém? Você consegue olhar aqui no monitor? Olha o que diz o versículo. Amém? Mídia? Estão vivos? Aleluia, eu vou ler para vocês. Está aqui, amém, glória a Deus. Diga assim: obrigado, mídia. Amém? Diga assim: vocês são filhos de Deus. Amém? Aqui, versículo 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico. Qual foi a primeira reação? Qual foi a primeira reação do povo de Israel com um sentimento de pânico? Diga bem forte. Diga com quem está vivo hoje. Diga bem forte. Eles tinham falhas sim, e quando eu olhava para esse texto, eu via simplesmente a murmuração deles, os defeitos desse texto. Porém, a primeira atitude deles não foi murmurar, a primeira atitude deles não foi esquecer do Senhor, a primeira atitude deles não foi recorrer a métodos humanos. A primeira atitude do povo de Israel foi qual? Amar ao Senhor. Amém? A primeira busca deles, antes deles falar algo com Moisés, antes deles despejarem os seus medos sobre Moisés, antes deles despejarem as suas preocupações sobre Moisés, eles primeiro buscaram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor. E mais uma vez o Espírito Santo olha para mim e diz assim: Isaac, você está percebendo que todas essas pessoas que são exemplos de fé, eles não eram perfeitos, eles não acordavam todos os dias como heróis da fé, eles não acordavam todos os dias como as pessoas mais perfeitas do mundo, como as pessoas que cumpriam tudo certinho, eles não eram santos canonizados. Mas eles estavam sempre clamando ao Senhor, sempre buscando ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Amém? E nesse ponto que marca o início da vida livre deles, esse ponto que marca o início da caminhada deles, nesse ponto eles já começam com Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse foi um evento sobrenatural. Diga assim: isso foi um evento sobrenatural. Imagina que eles viveram algo extraordinário, que é a abertura do mar, algo que não se vê, que se vê todo dia.
É algo que se vê aqui, é algo muito único, muito específico, mas isso marcou o início da caminhada deles. Diga assim, o início da caminhada deles foi marcado com um evento sobrenatural. Amém? E aí eles continuam. Mas sabe o que é interessante? Que quando eles revelam o medo do coração deles, no versículo 14, escravos no Egito do que ser cadáver no deserto. Olha a fonte do medo deles, eles não queriam estar mortos, eles não queriam ser um cadáver jogado no deserto. Porém, quando nós vemos o final da passagem, o final de tudo isso, aqui no versículo 29, olha o que a Bíblia diz: o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiram ver os cadáveres de quem? Dos egípcios. Amém? O medo, o primeiro medo do coração deles, quando eles falam com Moisés, é: Moisés, era melhor a gente ter ficado escravo lá no Egito do que se tornar cadáveres aqui no deserto. Mas quando eles vivem o sobrenatural, aquele momento que marcou a caminhada deles, aquele momento onde primeiramente, antes de tudo, eles clamaram ao Senhor, depois de passar por tudo isso, quando eles olham, depois de ver a mão do Senhor na vida dele, eles veem aquilo que era a fonte do medo deles, eles veem o cadáver dos inimigos deles, mas não veem eles mortos. Diga assim: eles foram livres do medo, do pavor que estava no coração deles. Você consegue compreender isso? A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, estávamos prisioneiros dos desejos da nossa carne, e Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, Ele trouxe liberdade, Ele trouxe libertação para o cativo. Diga assim: eu fui liberto em Cristo Jesus. O início da sua caminhada cristã foi marcada por um evento sobrenatural. Sim ou não? O início da sua caminhada com Cristo, o momento onde você acreditou em Jesus e o aceitou como seu Senhor, espiritualmente, o teu espírito foi liberto das mãos de Satanás, o teu espírito foi liberto do cativo, o teu espírito, a sua vida estava presa ao pecado, o pecado era o seu Senhor e o tinha prisioneiro em suas mãos, mas o Senhor te libertou. Diga assim: eu fui liberto. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, o início da sua caminhada foi marcado com um evento sobrenatural. Aleluia. E assim como no início da sua caminhada, ou alguns que ainda estão no início, nós ainda não conhecemos 100% a Deus. O início da caminhada nós ainda estamos conhecendo a Deus, e é natural que nós ainda tenhamos medo, assim como o povo de Israel. E eu quero que você faça isso, é um paralelo do início da sua caminhada. É natural que no início você ainda fique com medo, que o medo ainda em alguns momentos te segure, que em alguns momentos você ainda acabe murmurando, mas o que precisa ser verdade no coração, no seu coração, o que você precisa entender é que apesar de tudo, Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus, precisa ser a sua primeira busca. Diga assim: o Senhor meu Deus precisa ser a minha primeira busca. Aleluia. Antes do remédio, eu não estou falando contra o remédio, você precisa sim tomar o remédio, mas sempre em primeiro lugar precisa vir a sua busca ao Senhor. Antes de confiar em carros, em cavaleiros, antes de confiar em homens, em governos, a tua primeira confiança precisa ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz para quem está do outro lado: meu irmão, Jesus Cristo é o primeiro sobre todos. Aleluia. Você fica feliz por isso? Você pode aplaudir o nome dele. Mas a história do povo de Israel continua. Eles começam a viver uma trajetória no deserto com Moisés em direção a uma terra que Deus tinha prometido a eles. E no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada, muitos se perderam.
E olha o que acontece aqui em Números, no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 20. Vamos ler? Números, capítulo 14, versículo 20. Então o Senhor disse: eu os perdoarei, dizendo isso a Moisés, como você me pediu. Versículo 21, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que eu realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Versículo 23, jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados, nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Versículo 29, todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão, não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Misericórdia. O mesmo povo que é citado como exemplo aqui em Hebreus, que vivem um momento, um toque espiritual, uma experiência sobrenatural no início da sua caminhada, ao longo de 40 anos do deserto, ao longo de 40 anos na sua caminhada, eles repetidamente, de momento a momento, eles começaram a murmurar, só que cada vez mais, e aí eles iam vivendo e conhecendo mais a Deus, e vendo mais milagres de Deus, e Deus começou a mandar pão do céu, Deus começou a transformar água salgada em água doce, Deus começou a cuidar deles, as roupas deles não eram desgastadas no deserto, uma nuvem acompanhava eles durante o dia para protegê-los do sol, uma coluna de fogo acompanhava eles durante a noite para os proteger do frio e os conduzir no deserto. Mas mesmo assim, ao longo da caminhada, eles foram tirando Deus de primeiro lugar do seu coração. Ao longo da caminhada, o amor a Deus, a devoção a Deus, foi perdendo lugar para a murmuração e para o desprezo. Quem está entendendo? Porque no meio do deserto, em vez deles olharem e agradecerem pelo pão que estava caindo, pela a provisão que eles tinham no meio do deserto, eles estavam talvez olhando para o calor que tinham no deserto, para os perigos que tinham no deserto, eles estavam focando naquilo que eles não tinham, em vez de colocarem toda a sua gratidão e amor naquilo que eles possuíam. Você está entendendo isso? E ao longo da caminhada deles, não foi do dia para a noite, mas ao longo da caminhada, com os olhos no lugar errado, eles foram perdendo Deus do seu coração, e até que chegou um ponto que Deus falou assim: esse povo me desprezou. Diga assim: o povo de Israel desprezou a Deus. Amém? Quando nós olhamos para a história desse povo, e nós olhamos para tantos milagres sobrenaturais, como o pão cair do céu, como a abertura do mar vermelho, e tantas outras coisas sobrenaturais, nós falamos assim: como que esse povo abandonou a Deus? Como que esse povo conseguiu desprezar a Deus? Eu não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei. Às vezes eu olho para isso e eu falava assim: cara, como esse povo conseguiu abandonar a Deus, vendo Deus abrir o mar vermelho? Como que esse povo conseguiu abandonar a Deus, vendo tantas evidências visíveis do agir de Deus? Mas sabe de uma coisa? Esse povo de Israel, eles não são ETs. Diz para quem está do outro lado: meu irmão, o povo de Israel não eram ETs. Diga assim: eles não eram bichos. Diga assim: eles eram seres humanos, assim como eu e você. Deixa eu te falar uma coisa: nós olhamos para eles, nós olhamos para toda a história deles e falamos: como é possível eles abandonarem a Deus? Mas a verdade é que nós fazemos isso todos os dias.
Aí você fala, mas eu não estou vendo milagres sobrenaturais como eles estão vendo. E como eu sempre digo nesse altar, o Antigo Testamento é uma realidade física que nos ajuda a entender e compreender realidades espirituais. Amém? Você foi liberto do Egito, você foi liberto das mãos do pecado, da escravidão do pecado, e Deus te trouxe liberdade ao teu espírito. Da mesma forma que o povo do deserto. Jesus veio e disse assim: eu sou o pão do céu. Da mesma forma que o povo do Egito também recebia pão do céu. Jesus disse: eu sou a água da vida. Da mesma forma que o povo no deserto pegaram da água amarga e se tornou água doce. Da mesma forma que Deus cuidou do povo de Israel no deserto, Ele tem cuidado de nós na nossa caminhada cristã. Só o fato de você ter acordado hoje, só o fato de você estar aqui hoje, isso já é uma manifestação visível da graça de Deus na sua vida, sim ou não? Mas a verdade é que muitas vezes Isaac, muitas vezes nós estamos como o povo do deserto, sem focar naquilo que Deus está fazendo, sem focar naquilo que o Senhor está cuidando de nós, aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Muitas vezes nós não estamos sendo gratos à provisão dEle. Estamos vivendo uma vida de murmuração. Diz para quem está ao teu lado: meu irmão, Jesus Cristo é real na sua vida. Aleluia. O perigo de continuar na murmuração é que isso vai roubar o lugar de Deus no seu coração. O perigo de continuar com os olhos no lugar errado é que em um momento da caminhada isso vai se tornar maior do que o Senhor no teu coração. Porque aquilo que mais você foca, aquilo que mais você fala, aquilo que mais você observa, mais isso toma a tua vida, mais isso toma o teu coração. Isso é verdade ou não? Quando você está assistindo uma série, ou quando você está fazendo um curso, é natural que você comente muito sobre aquele curso, ou muito sobre aquela série, não é assim? Sim ou não? Quando você está vivendo algo, ou o seu time está em um campeonato, enfim, quando você está focando muito em alguma coisa, os teus olhos estão focados muito naquilo, você acaba comentando muito sobre aquilo com as pessoas à sua volta. Quanto mais eu deixo me levar pelo sentimento de ingratidão, quanto mais eu deixo o meu coração ser levado pelo sentimento de murmuração, mais eu vou perdendo Deus em primeiro lugar no meu coração, mais isso vai roubando o espaço de Deus no meu coração. E a questão é que talvez você chegue a um ponto da sua caminhada que você está tão fraco na fé, que você não consegue mais louvar ao Senhor, e você se perde na sua caminhada. Diga para quem está ao teu lado: meu irmão, a murmuração pode te fazer cair da caminhada. Aleluia. Mas aqui no versículo 29, no versículo 30, lá em Números 14 ainda, o Senhor fala algo para Moisés: não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe e Josué. Amém? Diga assim: existiam dois homens, dois jovens, que eram exceção. E quando eu vejo Hebreus citando o povo de Israel, eu consigo enxergar esses dois homens, esses dois jovens, sustentando o nome de povo de Deus. Eu consigo ver esses dois homens conseguindo sustentar o testemunho de boa fé. Eu consigo ver esses dois homens no meio de toda uma nação, sustentando o nome de povo de Deus, por causa da fidelidade do coração deles. Amém? De toda essa caminhada, depois de 40 anos, eles chegam ao outro ponto que Hebreus cita. E aí Hebreus vai citar aqui o ponto quando eles chegam na terra, e aí eles vão conquistar Jericó, e Jericó é a cidade mais expressiva que eles conquistam ali no início da sua conquista, e que se torna o símbolo do final do tempo deles no deserto. Amém? Vamos ler como que aconteceu? Josué capítulo 5, versículo 13. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele,
com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? Versículo 14, o homem respondeu: na verdade cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? Vamos ler esse trecho novamente. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Diga assim: Josué obedeceu. Aleluia. Aí no capítulo 6, ele continua dizendo, a narrativa continua: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Amém? Versículo 20. Quando o povo ouviu o som das trombetas, aqui Josué leva a estratégia para o povo, eles fazem tudo aquilo que é ordenado, e aí aqui o resultado do que eles fizeram, no versículo 20, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo, o povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Amém? Hebreus cita 2 pontos: o início da caminhada deles e o final da caminhada deles no deserto. Amém? Nesses 2 pontos, no caminho entre esses 2 pontos, algo acontece. O que acontece no meio dessa trajetória desses 2 pontos? Diga assim: aqueles que murmuravam, aqueles que não tinham o Senhor em primeiro no seu coração. Diga: aqueles que não tinham o Senhor em primeiro no seu coração se perderam. Sabe quem eram os únicos que estavam lá no primeiro evento sobrenatural e também estão aqui nesse evento sobrenatural também? Diga assim: Caleb e Josué. Os únicos que se mantiveram fiéis à palavra do Senhor, e em toda a narrativa, em toda a história, nós vamos ver a palavra testificando a vida desses dois. Em um momento quando Moisés envia espiões à terra que Deus os deu, quando os espiões voltam, apenas Josué e Caleb dão testemunho de confiança no Senhor. Todos os demais dão um testemunho de medo, e o seu testemunho de medo assusta todo o povo de Israel. Porém, o testemunho de Caleb e de Josué continua sendo: Deus é nosso Senhor. Nós chegamos aqui ao final de 40 anos, a história onde eles estão conquistando Jericó, e Josué e Caleb são os únicos, como a palavra diz, que todos acima de 20 anos se foram, e só ficaram as crianças, e Josué e Caleb, que comandavam esse povo, estavam lá ainda. E quando Josué está ali, diante da terra que Deus prometeu para eles, aparece um comandante dos exércitos do Senhor diante dele, e quando ele entende que é o comandante do Senhor, qual é a primeira reação dele? Diga assim: se prostrar. Depois de anos e anos caminhando, depois de anos e anos passando por dificuldades, quando todo evento sobrenatural, todo momento que ele se encontra com o Senhor, a atitude dele continua sendo a mesma: se prostrando diante de Deus, confiando em Deus. Deus dá uma estratégia para ele, Deus fala o que é para ele fazer, e a Bíblia diz assim: e Josué obedeceu. Em toda a trajetória desses 2 homens, eles continuam confiando no Senhor.
Olha o que a Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 24, lá no final da história de Josué. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, esqueçam hoje a quem servirão, escolham hoje a quem servirão, escolham servir os deuses a quais os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos a quem? Ao Senhor. Isso aqui é o retrato da vida de Josué. É o retrato, depois de anos e anos caminhando, ele continua confiando em Deus. Um pouco antes, lá em Josué também, no capítulo 14, no versículo 7, olha o que Caleb, um retrato da vida de Caleb. Eu tinha 40 anos, Josué capítulo 14, versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui ao Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, da qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Versículo 10, agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia me prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos. Agora preste no versículo 11, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela. Depois de 40 anos, de 45 anos de caminhada, ele olha e diz assim, eu continuo forte como eu era naqueles dias. Depois de 40 anos caminhando ao lado do Senhor, você consegue dizer, a minha fé continua forte, a minha fé não desfaleceu, a minha fé continua verdadeira no Senhor. Aqueles que foram perdendo a fé, aqueles que foram murmurando, a fé foi enfraquecendo, eles perderam a força a ponto de ficarem pelo caminho. Mas aqueles que serviram de todo o coração, chegaram ao final de 45 anos e estavam com o testemunho de que estavam fortes como eram lá no início. Diga assim, aqueles que confiam no Senhor, se mantêm firmes como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão com os olhos em Deus, em primeiro lugar na sua vida, passam-se os anos, passam-se os dias em sua caminhada, chega ao longo de 40 anos e continua dizendo, apesar de tudo que eu vivi, eu continuo confiando em Deus, Ele continua sendo a primeira esperança do meu coração. Aleluia! Quantos querem chegar ao final de 45 anos e ter uma declaração como essa? Amém? Diga assim, Senhor, guia a minha caminhada. Diga, Espírito Santo, me ensina a olhar para Jesus Cristo e não para as dificuldades. Diga assim, Senhor Deus, eu quero chegar ao final de 80 anos, de 90 anos, de 100 anos, com uma fé verdadeira, com a fé intacta, com a fé poderosa. Aleluia! Você pode aplaudir o nome dele? Tanto Josué quanto Caleb sustentavam o nome de povo de Deus ao longo da história. Muitos foram se perdendo pelo caminho, mas o povo de Israel não se apagou, porque aqueles que confiavam no Senhor manteve esse nome. Da mesma forma que ao longo da história do cristianismo, os verdadeiros cristãos mantêm o nome da igreja de Cristo. Amém?
Não se engane com a igreja lotada, não se engane com templos lotados, multidão, no meio da multidão existe muitas pessoas que dizem seguir a Cristo, mas em uma palavra difícil, em um momento mais difícil, muitos abandonam a Jesus, não é assim? Em um certo momento, Jesus estava pregando a sua palavra, pregando o seu evangelho, e muitos olharam e disseram assim: essa palavra é dura demais para nós, e a Bíblia diz o seguinte: muitos deixaram de seguir a Jesus. E a Bíblia diz que ele olha para os seus discípulos e vocês, e ele diz: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Os verdadeiros cristãos são aqueles que andam como Jesus. Os verdadeiros cristãos não são os que vão ao domingo num culto. Os verdadeiros cristãos não são os que vão ao sábado num culto. Os verdadeiros cristãos são aqueles que andam como Jesus anda em todos os dias da semana. Sabe, mais do que ser um exemplo de um momento sobrenatural, eu quero ser exemplo de uma caminhada ao lado de Deus. O povo de Israel, aqui no Mar Vermelho, eles se tornaram um exemplo de fé naquele momento, mas imagina isso, eles foram um exemplo no momento, mas se perderam na caminhada. Você está entendendo isso? Eles foram exemplos para muita gente de um momento sobrenatural, mas a caminhada deles foi falha. Uma conferência é maravilhosa, o culto de domingo é uma bênção, mas nós não podemos viver por momentos de sobrenatural, nós precisamos viver uma caminhada com Cristo. Os moveres sobrenaturais, o agir sobrenatural de Deus na terra, ele é bom, ele marca a nossa vida, mas não é o mover sobrenatural que te mantém na caminhada. O que te mantém na caminhada é a fé em Jesus Cristo todos os dias. Aleluia. O que te mantém na caminhada não é um culto do domingo poderoso, por mais que isso contribua para isso. Não é somente um culto do domingo que vai te manter 40 anos ao lado de Cristo. O que vai te manter 40 anos ao lado de Cristo é você ser um cristão, e ser cristão é caminhar como Cristo caminhou. Aleluia. Diga para quem está ao teu lado: meu irmão, o culto de domingo é uma bênção, mas ele não é suficiente para te manter na caminhada. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo está dizendo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação ou por oferta, e o tempo da minha partida chegou. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, ou a vinda de Cristo. Olha o que o mesmo texto diz em uma outra versão. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos os que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém? Paulo chegou ao final de sua carreira dizendo o seguinte: combati o bom combate, eu chego ao final e a minha fé permanece aqui. Amém? Ele diz assim, eu passei por vários momentos, e quando nós lemos a história de Paulo, nós vamos ver que ele passou por naufrágios, ele passou por apedrejamento, ele foi tentado de morte várias vezes, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi preso, mas ele chega ao final dizendo assim: combati o bom combate, ou seja, eu caminhei a minha caminhada com Cristo, e chego ao final e estou com a minha fé aqui, consigo guardá-la, ela não se esvaiu, ela não se foi, ela não se perdeu, a minha fé continua aqui em meu peito. Aleluia.
Paulo chega ao final e diz: eu estou certo de que a minha coroa de justiça, que o meu justo juiz tem para mim, já está preparada. Aleluia. Quantos dirão isso também? Mas por que Paulo consegue chegar ao final de sua caminhada e dizer isso? Como que ele consegue fazer isso? Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo dizia na trajetória da sua caminhada. Olha como Paulo caminhava. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para Paulo chegar ao final de sua trajetória e dizer: eu combati o bom combate, a minha fé ainda está aqui, eu consigo tocá-la, ela está fiel, ela está firme, a minha coroa está pronta. Para ele conseguir dizer isso, assim como Josué, assim como Caleb, no final de suas trajetórias, a vida de Paulo foi marcada da mesma forma que a vida desses dois homens lá no Antigo Testamento. A vida dele não era pelos seus desejos, não era pela sua capacidade, mas a vida dele estava crucificada com Cristo. O que quer dizer isso? O que quer dizer que a vida dele estava crucificada com Cristo lá na cruz? Ou seja, a minha forma de pensar, o meu jeito de agir, as minhas paixões e decisões estão crucificadas lá com Cristo. Eu ando agora a vida de Cristo, ou seja, os meus passos agora são como os passos de Cristo, as minhas decisões agora são como as decisões de Cristo, o meu olhar agora é como o olhar de Cristo. Eu não vejo mais como Paulo vê, eu vejo como Cristo vê cada situação. Aleluia? Para que a sua fé seja verdadeira e se mantenha fiel ao longo de uma trajetória, você não pode viver por momentos sobrenaturais. Você não pode viver com expectativas em uma conferência, em um culto, ou alguém de uma reunião grande. Não, é o caminhar diário ao lado de Cristo. Olha o que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida, por minha causa a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Amém? O Evangelho, ele alcança a todos. A Bíblia diz em João 3,16, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Evangelho alcança todos. Diga assim: o Evangelho alcança a todos. Diga assim: o Evangelho é para todos. Os pecadores, os ladrões, os perversos, os malvados. Diga assim: é para todos. Jesus um dia disse assim: vinde a mim como estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas preste atenção numa coisa: o Evangelho alcança a todos da forma como todos estão, pecadores de como estão. Porém, quando o Evangelho te alcança e você encontra Jesus Cristo e você é liberto da escravidão do pecado, a sua vida agora não é mais como antigamente. Amém? Nós precisamos compreender isso. O Evangelho, a graça de Deus alcança todos, mas quando ela te alcança, ela te transforma. Diga assim: a graça, quando me alcança, me transforma. A graça e o amor de Deus, a qual nós cantamos aqui, é maravilhoso, porém esse amor que alcança todos, não deixa todos como estão. Amém? Nós não podemos confundir isso de forma alguma na nossa caminhada. A mesma graça que alcança todos é a mesma graça que te transforma. E esse transformar é segundo a Cristo. Aleluia. Você está compreendendo isso? Quando Jesus está dizendo para os seus discípulos: ei, você quer me seguir? O meu amor te alcançou. Um dia eles estavam lá trabalhando, pescando. Jesus chegou até eles. O Evangelho, o reino de Deus chegou até eles. A graça chegou até eles, mas depois que chegou, a palavra é: você me encontrou, você foi achado por mim,
Agora deixa eu te falar uma coisa, pegue a sua cruz e siga-me, ou seja, tome o meu caminhar para a sua vida e siga-me nos meus passos. Aleluia. Para a gente encerrar essa noite, para que essa palavra continue no teu coração, tudo que nós estamos aprendendo sobre a fé não é para um evento sobrenatural apenas. Sim, nós viveremos eventos sobrenaturais, amém? Continuaremos vivendo eventos sobrenaturais, como um culto poderoso como esse, como conferências poderosas, mas a fé verdadeira, a qual o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, tem ministrado ao nosso coração, através dessa série, não é uma fé para você viver de momentos sobrenaturais, é uma fé para você dar um passo como Cristo daria em qualquer situação. A fé, ela é muito mais ousada quando você dá um passo como Cristo daria, do que orar para o mar ser aberto. Orar para o mar ser aberto, você precisa de uma fé grandiosa, mas você levanta a mão e confia no Senhor, e o mar se abre, amém? Agora, para você dar um passo como Cristo, lá na segunda-feira, isso exige que o teu coração, os teus desejos estejam crucificados. Quando alguém te dá um tapa no rosto, e eu uso esse exemplo para qualquer situação que pode acontecer no seu dia, quando alguém te maltrata, quando alguém te trata mal lá fora, quando alguma coisa acontece na tua vida, você tem duas opções. Você tem a opção de dar um passo como o Isaac daria, ou como você daria, ou você tem a opção de dar um passo como Cristo daria naquela situação. Você está entendendo isso? Todos os dias, de situação em situação, você tem essas duas opções, de dar um passo como você daria, ou dar um passo como Cristo daria naquela situação. E deixa eu te falar, a fé a qual Deus quer derramar do teu coração e fortalecer no teu coração, é uma fé que está pronta a te levar a dar esse passo como Cristo daria. A fé que Deus quer gerar no teu coração é uma fé que, diante de um tapa no teu rosto, você tem a fé suficiente para dizer assim: eu não vou reagir como eu reagiria, eu vou reagir como Cristo reagiria. Então aí sim você será um grande herói de fé. Quando eu olho para a história do povo de Deus, do povo de Israel no deserto, eu falo: meu Deus, eles viveram grandes experiências sobrenaturais, mas quão triste é o caminhar deles. As tuas experiências sobrenaturais podem até ser exemplos para outras pessoas, mas elas não vão te salvar. Amém? Você pode ficar de pé?